15, os 8 primeiros versículos. Nós queremos cumprimentar o nosso pastor, o pastor Daniel, todos os demais pastores do ministério, os irmãos que podem acompanhar essa programação da sua casa, que irão acompanhar, mesmo que posteriormente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço, pastora, missionária Eliane Água Fria também. Que Deus abençoe a senhora, irmão Manuel, enfim, todos os nossos irmãos. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, os 8 primeiros versos, diz assim. Eu vou ler o primeiro e depois cada um dos irmãos, mesmo distante, fique à vontade para participar. Diz assim: além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes e no qual também estáis firmes. Pelo qual também sois salvos, se vos retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque eu vos entreguei o que primeiro eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras. que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que ele foi visto por Pedro, Cefas, e então pelos 12. Após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma só vez, dos quais grande parte ainda está viva até hoje. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. 8 e último diz: e por último, por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém que foi nascido fora do tempo devido, ou talvez na sua tradução esteja como um abortivo. Mesmo aproveitando que estamos de pé, vamos fazer mais uma breve oração. Senhor, nós queremos te exaltar nessa noite, render graças. Obrigado por esse encontro. Nós, nesse momento, iremos meditar na tua palavra. O nosso pedido, Senhor, é que o Senhor utilize esse tempo como um tempo para que a tua palavra esclareça a nossa mente, gere entendimento, compreensão, e a partir disso nós possamos experimentar a fé que nos conduz, Senhor, em direção à tua vontade. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. E o nosso pedido é que a explicação da tua palavra, que a leitura, a explicação e a aplicação da tua palavra possa renovar a nossa fé, possa nos animar e, acima de tudo, gerar esperança nesses dias tão difíceis. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Se você puder, meus irmãos, com a Bíblia aberta, eu quero remir bastante o tempo. Nós temos 20 horas e 5 minutinhos, nós vamos tentar ser pontual no nosso tempo, para a gente poder, de alguma maneira, entender esse texto. Como nós vimos nos outros encontros, estudar a ressurreição e a doutrina da ressurreição é um convite para que nós possamos estar firmes, especialmente com relação à nossa partida desse mundo. Nós somos peregrinos, forasteiros, e a nossa passagem aqui ela é rápida, ela dura, na ótica dos profetas e na ótica dos salmistas, ela dura 70, 80, passou disso, está cansando, ele fala, alguns textos da sua condição física vai conseguir viver um pouco mais, mas certo é que nós estamos aqui apenas de passagem. Nós vamos pensar que, ao pensar que Jesus, como o primeiro que ressuscitou, abriu uma porta de esperança para que possamos experimentar a mesma coisa, isso gera conforto e esperança. Como eu disse aos irmãos, hoje nós vamos estar vendo especialmente a questão das testemunhas, daqueles que apareceram. No entanto, antes eu convido os irmãos para pensar que o Evangelho, segundo o que Paulo prega, não foi uma invenção da sua cabeça. Ele, por algumas vezes, ele vai usar a expressão: como eu recebi do Senhor, eu também ensinei. Então ele tem o Evangelho, ele tem a mensagem que ele prega como algo revelado de Deus. Deus o revelou e o comissionou para aquela missão. E agora ele faz questão de enfatizar que mensagem é essa. Começa com a morte de Jesus, mas sempre finaliza com a ressurreição de Jesus. Ele disse em outro momento que ele não se importava em saber outra coisa a não ser do Cristo crucificado e do Cristo ressuscitado. Então, começa falando do Cristo crucificado, mas finaliza sempre falando daquele que está vivo, que é o Cristo ressuscitado. Então, observe comigo o que o texto diz, a partir do verso número 1. Além disso, irmãos, eu vos declaro que o Evangelho que foi pregado é aquele que você está firme. Supõe que aquele que ouve o Evangelho fique firme. Espera-se, que aquele que escute o Evangelho permaneça firme. Quantas pessoas, meus irmãos, escutaram o Evangelho no primeiro dia com emoção, com alegria, com consternação, às vezes choraram,
se sentiram comovidos, mas com o passar do tempo, irmã Aline, afastaram-se, esfriaram-se, e Paulo está dizendo, vocês permanecem firmes, espero que vocês estejam firmes, porque caso contrário, tudo isso será vão, pelo qual também sois salvos. Então não é só uma questão de permanência, é uma questão de convicção soteriológica, ou seja, eu sou salvo a partir da mensagem despertadora de Cristo Jesus, e nela eu tenho fé, e essa fé em Cristo Jesus, no seu ato de morte e ressurreição, eu sou salvo. E ele continua. E guarde isso na memória, guarde isso na memória a mensagem que vocês receberam, para que ela não seja tipo como mensagem vã. Aí eu gostaria que os irmãos observassem, aqui nós vamos ver algumas referências, a partir do verso número 3. Porque ele diz, eu tenho pregado o que eu primeiramente recebi do Senhor, conforme as Escrituras. Então, do que Paulo está falando aqui quando ele fala da morte de Jesus e que anúncio de Escritura é essa? O Antigo Testamento. Se a gente ler Lucas 24, 44, Jesus ele faz isso. Vamos voltar aí rapidamente para Lucas 24, último capítulo do Evangelho de Lucas 24, e nós vamos ler os versos números 44, fala do próprio Jesus. Vamos ler 44 e 45. 44 do capítulo 24 diz assim: e ele disse-lhes, ele fala de Jesus, estas coisas que eu vos falei, estando ainda convosco, era necessário para que se cumprisse todas as coisas conforme está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí o 45 ele diz, então abriu o seu entendimento para que pudessem compreender o que? As Escrituras. Então, Paulo, quando ele diz que o ensino que ele está ministrando, Enéas, é um ensino primeiramente dado por Jesus, mas é um ensino que vem compreendendo tudo que a Escritura fala, ele está falando do Antigo Testamento, ele está falando do que Moisés registrou nos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente sabe que é o Pentateuco. Ele está falando do que os profetas falaram, especialmente Isaías, Oséias, especialmente os profetas messiânicos, e ele fala especialmente o que os salmos também falaram a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Vamos ver algumas referências antes da gente partir para as aparições ou para as testemunhas. Salmos de número 16, e desse cântico nós vamos ler as partes 10 e 11. Salmos 16, Salmo 16, e a parte do cântico 10 e 11. Eu estou com a tradução da revista do Rei Tiago, a tradução do Rei Tiago, que é a King James, mas talvez outra tradução, o texto vai estar com termos um pouquinho diferentes. Mas olha o que diz essa tradução. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem farás com que o teu santo veja a corrupção. Está falando da morte de Jesus, falando do modo como Jesus ia morrer, mas ele não ia ficar no lugar dos mortos, no lugar em que os mortos ficam. E aí o 11 fala agora sim da ressurreição. Mostrar-me-ás a vereda da vida, ou seja, o lugar, o caminho da vida, o caminho da ressurreição. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua mão direita há prazeres para sempre. O salmista, nesse cântico, Davi, nesse cântico, ele faz questão de enfatizar que o que ele está cantando ali é algo que vai mais além dos seus dias. Ele está falando de Jesus, ele está falando da ação de Jesus. Tanto é que ele está falando de Jesus, que Pedro, na pregação no dia de Pentecostes, Simone, ele usa esse texto, ele começa pregando usando esse texto. Vamos ver isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do verso de número 29. Em outro momento desse estudo, nós já fizemos referência a esse texto, mas nós vamos voltar para que fique claro que quando Pedro prega, depois da manifestação do Espírito Santo naquele dia, o que ele faz? Ele faz questão de enfatizar o valor da Escritura. Ele mostra de onde vem a fonte daquilo que está acontecendo. Ele cita Salmo 16, depois ele cita Joel 2, a partir dos versos que falam da manifestação do Espírito. E aí ele está falando agora do Salmo de Davi, verso de número 29 adiante. Homens e irmãos, deixem-me falar francamente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Portanto, sendo profeta, e sabendo que Deus havia jurado com juramento de que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo,
para se assentar sobre o seu trono. Aí o 31 ele diz, e essa é a pregação de Pedro, ele provendo isso falou de quê? Da ressurreição de Cristo, que a sua alma não seria deixada no inferno, nem a sua carne veria a corrupção. 32. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Então, quando Paulo diz que ele está recebendo uma mensagem que é de Cristo, mas que ela está apoiada nas Escrituras, ele faz questão, de alguma maneira, dizer qual é o texto. E a gente vai vendo que esses textos são claros. Vamos ler Isaías ainda, 26, 26, 23. Isaías, o profeta Isaías, ainda em referência às Escrituras de que Paulo está se referindo. Isaías, capítulo 26, e nós vamos ler o verso de número 23. Desculpa, 26, 19, tá? É Isaías 26, 19. Olha o que ele diz. Teus homens mortos viverão, juntamente com o meu corpo morto, eles se levantarão ou ressuscitarão. Despertai e cantai, vós que habitais no pó, porque teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra irá expelir os seus mortos. Ou seja, ele fala de uma ressurreição. E é interessante perceber que a ressurreição a que nós nos referimos é uma ressurreição que acontece única e exclusivamente com Cristo. E nela nós devemos nos apoiar, esperar. O Lucas, quando ele registra a narrativa de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que Jesus ele é o primeiro que ressuscita com um corpo completamente glorificado. E isso gera esperança para que nós possamos aguardar, Deus, igual manifestação do nosso corpo. Manifestação em que sentido? De ter um corpo ressurreto, não mais movido pelo pecado, mas um corpo ressurreto para experimentar a vida eterna. O corpo de Cristo não morre mais, não experimenta pecado mais, e é nessa promessa que nós nos apoiamos. Então eu quero partir com os irmãos ainda para uma outra referência, Oséias, profeta Oséias, profeta menor, e ele fala claramente a respeito da ressurreição. Oséias, capítulo de número 6, nós vamos ler os 3 primeiros versos. Oséias, capítulo 6, os 3 primeiros versos. Um dos profetas menores que antes de Cristo ele já anunciou essa ressurreição. E é disso que Paulo está dizendo. Conforme as Escrituras já haviam dito, isso agora se cumpriu. E é por isso que essa mensagem precisa ser transmitida. Capítulo 6 de Oséias, os 3 primeiros versos que diz: Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos curará, feriu, mas também nos sarará. 2. Após 2 dias trará a vida, e ao terceiro dia ressuscitará, e viveremos em sua presença. 3 e último. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída está preparada. Como amanhã ele virá a nós, como a chuva, e aí vai ter a expressão da chuva no tempo, temporã, serode, a chuva que vem no momento correto. Então, pensando nisso, é justamente disso que Paulo está falando, conforme as Escrituras. As Escrituras já falavam da morte de Jesus, da morte das pessoas, mas falavam da ressurreição de Jesus, e ao mesmo tempo falavam da esperança que nós deveríamos guardar pensando em Jesus. Aí eu quero só, a título de curiosidade, usar essa expressão, e ao terceiro dia, porque Jesus ele ressuscita ao terceiro dia. Essa expressão para nós, pode não parecer tão importante, mas para a comunidade judaica, o terceiro dia sempre foi um dia extremamente importante. E eu fiz questão de anotar algumas curiosidades. No terceiro dia, Abraão encontra o lugar onde ele tinha que sacrificar Isaac. No terceiro dia, Josué ele pede para que os espias se direcionem e os espias fiquem escondidos 3 dias para que eles não morram. No terceiro dia, José ele faz o teste da prova dos seus irmãos. Depois que ele descobre que eram os seus irmãos, em Gênesis 42, ele acaba, eu vou falar as referências para que você possa anotar. Gênesis 2:4 é Abraão. Abraão, no terceiro dia, ele acaba vendo o lugar onde ele vai sacrificar Isaac. José, Gênesis 42, 17 e 18. José ele faz um teste com seus irmãos, eles prendem os patriarcas, os donos das tribos, né, aqueles que seriam os homens das tribos, Adeus, 3 dias. E no terceiro dia ele faz um pacto com aqueles homens. Vocês vão
e vocês me tragam o irmão mais novo, para que eu saiba que vocês estão falando a verdade. Então, no terceiro dia ele faz isso. Josué 2,16. Ele orienta e os espias se escondem 3 dias para não morrer. A gente encontra também Moisés, Êxodo 19. Ele ficou 3 dias no monte para receber a tábua da lei, para receber aquilo que a gente tem no capítulo 20 de Êxodo, que é inicialmente os 10 mandamentos, mas toda a lei. Ele ficou 3 dias no monte. E no terceiro dia, no final do terceiro dia, ele acaba recebendo a bagagem de toda a lei. O profeta Oséias agora faz referência que no terceiro dia vinde a ele, porque no terceiro dia ele nos ressuscitará. Então esse termo ele era muito importante. Esdras, no capítulo 8, verso número 15. Jonas, obrigado, Obed. Jonas, 3 dias no ventre do peixe, obrigado. E até o próprio Cristo faz referência. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim vai ficar o Filho do Homem 3 dias na face da terra, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Esdras, ele propõe que 3 dias de santificação seria suficiente para Deus dar livramento para o povo saindo do cativeiro. O povo de Israel, na fala de Moisés, irmão Luiz, ele pede para que o faraó deixe eles saírem para uma festa no caminho de 3 dias. Então, dentro da comunidade judaica, essa expressão terceiro dia sempre tinha uma manifestação de alguma coisa importante. E aí Jesus ressuscita no terceiro dia. Eu quero convidar os irmãos para que a gente possa agora voltar para o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, para a gente poder pensar no que Paulo diz, o que ele aponta no sentido de depois de falar que a sua mensagem ela foi dada por Cristo, ela é uma mensagem que fala da morte de Cristo conforme o registro das Escrituras, fala da ressurreição conforme o registro das Escrituras, e aí o texto continua, verso número 5, que é o que nós vamos estudar nessa noite. 1 Coríntios capítulo 15, verso número 5. Olha o que ele diz. Que ele foi ressuscitado, é o verso número 4, ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Ele faz questão de enfatizar o dia que Cristo disse que ressuscitaria. Verso número 5 tem algo interessante, que são agora as testemunhas. O que é uma testemunha? É algo que dá prova para que algo seja considerado verdadeiro. Por exemplo, quando acontece um fato e as autoridades que de repente investigam esse fato ocorrido, a primeira pergunta é: tem testemunhas? Alguém viu? Alguém pode dizer alguma coisa? Alguém pode, de repente, dar detalhes? E toda a situação é necessário quando envolve algo que precisa de evidências. A testemunha é muito importante. A testemunha ela sempre vai trazer evidências para o desenvolvimento, o entendimento de um fato. E aí Paulo agora, depois de falar que Cristo morreu conforme as Escrituras já haviam dito, ele ressuscitou conforme as Escrituras já haviam dito, agora ele vai apresentar as testemunhas, ou seja, aquilo que prova que Jesus de fato ressuscitou. Na ótica de Paulo, são esses. E que ele foi visto por, aí Paulo coloca primeiro Pedro, Cefas, depois pelos 12, a expressão os 12 era para se referir aos 11, porque Judas já havia sido retirado pelo modo como ele tirou a própria vida, Matias tinha sido colocado, então toda vez que fala dos 12, é os discípulos mesmo de Jesus, aí acentuando já a inserida de Matias. Então depois de Pedro, que é o Cefas, foi visto pelos 12, verso número 6. Após isso, ele foi visto também por cerca de 500 irmãos de uma única vez. 500 pessoas viram Jesus numa aparição de uma única só vez. Ele continua. 500 irmãos de uma única vez, no qual grande parte ainda está vivo. Alguns já dormiram, alguns já morreram, mas naqueles dias era possível encontrar talvez um parente ou alguém que mesmo viu, nos dias que Paulo escreve as cartas aos Coríntios. Eu preciso lembrar os irmãos que Paulo escreve por volta do ano 50, 54, algo nesse sentido. Então, alguns anos depois da morte de Jesus, Jesus está ali na média do ano de 30 a 34, mais ou menos, e aí, depois desse período, Paulo está escrevendo uma carta, ele está dizendo: olha, quando você lê essa carta, ainda tem gente viva que viu, ainda dentro desse número ainda tem gente que viu, e aí ele vai mais além. Verso número 7. A isto ele foi visto também por Tiago. Nós vamos aprender quem é esse Tiago aqui. Pode ser que alguns irmãos ainda tenham dúvida quem é esse Tiago. Então, por todos os apóstolos, mais uma vez os 12 veem Jesus. E aí, por fim, verso número 8. E por último de todos, ele também foi visto por mim,
como alguém que foi nascido fora do tempo, ou seja, como um abortivo, criança que nasceu fora do tempo. Então, o interessante aqui é que o Paulo, na cultura que ele está, ele não faz questão de dizer que Jesus foi visto primeiro por uma mulher. E os evangelhos vão deixar claro que quem primeiro vê Jesus não é Pedro. Quem primeiro vê Jesus é Maria Madalena. Então eu fiz questão, meus irmãos, de nesses dias me desgastar um pouquinho estudando esse texto e tentando entender essa questão das 500 testemunhas, quem possivelmente eram essas pessoas, e ver essas testemunhas e o modo como elas são importantes, para que fique claro que o que Paulo está falando é algo real, é algo verdadeiro. Então eu relacionei aqui 15 episódios em que aparecem referências a essas testemunhas. Nós vamos ver isso especialmente nos evangelhos. Então a primeira pessoa para quem Jesus aparece é Maria Madalena. Paulo diz que o primeiro para quem ele aparece é Cefas, é Pedro, mas o contexto dos evangelhos diz que o primeiro é Maria Madalena. Por que Maria Madalena foi colocada em segundo plano? Porque na época o testemunho de uma mulher não tinha muita validade, infelizmente. A mulher era relegada a segundo plano, ela não tinha tanto poder ativo como de repente as mulheres têm hoje. Mas uma coisa linda que me salta aos olhos é que o Evangelho não fez questão de esconder isso, deixou isso cristalino, deixou isso claro. Paulo poderia ter dito, Madalena foi a primeira, mas ele não quis entrar nesse mérito, de repente quis colocar o principal apóstolo, o principal discípulo, que era Pedro, e para justamente enfatizar. Então vamos ver Maria Madalena, Marcos capítulo 16, e aí se você puder ir anotando, Marcos 16, verso número 9. Primeira pessoa para quem Jesus aparece depois de ressuscitado é para Maria Madalena. Marcos 16, 9 diz, ora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, a primeira pessoa que vê Jesus ressuscitado é essa mulher que teve a vida mudada, transformada. Se nós estudarmos com calma, ainda que o texto bíblico, ele se cala quanto a esses detalhes desse ato de libertação de Jesus para com Maria Madalena. Mas se a gente estudar quem foi essa mulher e como ela cresceu na sua caminhada cristã, é impressionante. É uma mulher que está tendo a sua vida completamente possuída por espíritos malignos, mas o progresso da sua vida é inclusive ter mais coragem do que os discípulos, de ir logo cedo ao sepulcro, de ir logo cedo encontrar o mestre, de preparar as especiarias. E tem outro detalhe, provavelmente Maria Madalena, junto com Maria, mãe de Jesus, elas lideraram inúmeras outras mulheres. Então o que nós aprendemos aqui? Que Jesus ele continua mudando ainda hoje a vida das pessoas. Não importa quão oprimida estejam as pessoas, não importa quão seja grande a opressão, não importa quão grande seja a dificuldade, não importa quanto o inferno se levante para destruir uma pessoa. Quando Jesus alcança essa pessoa, ele muda a história da pessoa. Então Maria Madalena ela é a primeira. Depois, as outras mulheres que acompanharam Maria. Mateus capítulo 28. Se você puder me acompanhar, Mateus capítulo 28, ou anotar Mateus capítulo 28, nós vamos ler os versos de número 5, 9 e 10. Mateus capítulo de número 28, os versos de número 5, 9 e 10. Então, as outras mulheres. E o anjo respondendo disse às mulheres, ou seja, tinham várias mulheres, não temas vós, pois eu sei o que buscais a Jesus, o que foi crucificado. Verso número 9. E indo elas, olha o plural, indo elas a dar a notícia aos seus discípulos, eis que Jesus lhe veio ao encontro, dizendo, salve. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Verso número 10 e último. Então lhes disse Jesus, não temas, ide dizer aos meus irmãos que vou a Galiléia e lá eles também me verão. Então a aparição começa Maria Madalena, um grupo de mulheres que acompanham Maria Madalena, mas que ficam um pouco distante do sepulcro, mas que, acompanhados por Maria Madalena, também veem Jesus ressuscitado, adoram Jesus, prestam adoração a Jesus. Aí agora vê Pedro.
Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso número 34. Ainda não creio, a gente vai conferir. Verdade. O Obed está lembrando que as mulheres deram um anúncio e elas chegaram e contaram, mas o que aconteceu? Ninguém acreditou. Por quê? Porque era a mulher que estava falando. E quem é a mulher? É a mulher que, pouco dia, gente, estava cheia de demônio. Como é que a gente vai acreditar numa mulher dessa? Então, aí eles foram literalmente conferir. Aí tem a corrida de Pedro e de João, que inclusive a gente fez menção na leitura da semana passada. Lucas 24, vamos ver o verso de número 34. Lucas 24, 34. Dizendo, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu também a Simão Pedro. E aí onde nós vemos na referência que nós estamos estudando, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso número 5, Paulo faz questão de dizer que é Pedro que vê Jesus. Então vamos ver também os dois discípulos no caminho de Emaús, Lucas ainda 24, a partir do verso número 13. Mas nós vamos ler por hora apenas os versos de números 13 e depois a gente vai pular para o 18. Lucas 24, verso de número 13, que diz: E eis que dois dos discípulos de Jesus foram naquele mesmo dia. Qual é o dia? Domingo, a uma aldeia chamada Emaús, que estava distante de Jerusalém alguns estádios, ou seja, aproximadamente entre 11 e 13 quilômetros de distância. E um desses homens tem um nome registrado, verso número 18. Ele tem registro. E um deles, cujo nome era Cleopas. Então esse Cleopas provavelmente é o esposo de Maria, que João registra no capítulo 19, verso número 25. Lá tem uma pequena diferença, não sei se você já percebeu isso. Esse nome só aparece em 2 lugares no Novo Testamento, Maria, que é aqui, capítulo 24 de Lucas, verso número 18, e só aparece em João 19, 25. E lá diz que ele era o esposo de Maria, uma mulher que está naquela região. Então, um desses discípulos que vê Jesus, inclusive, tem um nome citado, Cleopas. Ele viu Jesus. Ele caminhou com Jesus, não sabia que era Jesus, mas no partir do pão, aí ele vai dizer, opa, agora abriu o entendimento, o coração ardia, e ele voltou correndo e falou, é verdade o que as mulheres disseram, é verdade o que Madalena disse, é verdade o que Pedro disse. E aí mais pessoas vão tendo conhecimento da aparição de Jesus. Lembramos, irmãos, que Jesus, Adelson, ele fica 40 dias depois da sua ressurreição andando com os discípulos. Inclusive, quinta que vem eu gostaria que os irmãos não faltassem. Nós vamos ver as provas infalíveis de que Jesus estava com o corpo glorificado, mas com o corpo. E aí, fisicamente, como é que a gente explica isso? Com uma composição de átomos completamente diferente, porque ele consegue transpor portas, janelas, sem necessariamente passar por elas como nós seres humanos fazemos, mas ele também conseguia mesmo transpondo portas, janelas, paredes, ele conseguia também comer, se alimentar, ele conseguia também comer peixe, também conseguia comer mel, e é isso que a gente vai ver na próxima quinta. Então, fisicamente, como é que esse corpo ele é compreendido? Eu sei que átomos são de maneira agrupados e desagrupados de maneira milagrosa. Fisicamente a gente teria dificuldade de dizer como funcionaria, mas é o que o texto bíblico registra. Vamos ver também Tomé. Aí tem dois episódios, Simone, com Tomé. A aparição de Jesus quando os discípulos estão reunidos e Tomé não está, e uma outra, Milena, quando Tomé está. Então são duas aparições diferentes com a diferença de uma semana. Vamos ver o primeiro episódio em que Tomé não está. É João, capítulo 20, verso número 19. Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 19. Na verdade, vamos ler o 18 também, porque ele cita mais uma vez a personagem Maria Madalena, que é a primeira, aquela guerreira que está ali encabeçando a lista das testemunhas. Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 18 adiante, que diz: Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira Jesus e que ele falara todas aquelas coisas. Verso de número 19. Então, naquele mesmo dia, já de tarde, lembra que Maria Madalena foi bem cedo? O dia está andando. Logo cedinho, Regina, Maria Madalena vai cedo, logo cedinho, madrugada para o sepulcro.
Jesus aparece a ela, de imediato pensa que é o jardineiro, aquela narrativa que nós conhecemos, e o texto vai andando. Depois vem Pedro, as outras mulheres já haviam visto, Jesus vai caminhando, encontra os discípulos que estão indo para Emaús. Agora de tarde, Jesus volta e encontra os discípulos que estão trancados com medo. Verso número 19. Então, naquele mesmo dia, agora já à tarde, sendo ainda o domingo, primeiro dia da semana, estando todas as portas fechadas, onde os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, estavam reunidos. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Esse é o primeiro episódio com os discípulos sem a presença do Tomé. Aí os discípulos encontram Tomé em um momento posterior, né, se diz: o mestre realmente ressuscitou. O que disse Maria Madalena, o que disse as mulheres, o que disse Cleopas, o que disse Cefas, o que disse João, o que disse todos aqueles que já viram ele, é verdade, ele ressuscitou. Aí aparece o incrédulo do Tomé, que disse: eu só acredito se eu ver. Eu só vou acreditar se eu ver. Ainda no João, verso de número 26. Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 26. E diz: e 8 dias depois, ou seja, depois da primeira aparição em que Tomé não estava, 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles agora Tomé. Então chegou Jesus, estando eles com as portas fechadas, e ficou no meio deles e disse: paz seja convosco. E ele censura Tomé, ele faz o Tomé. Aqui a gente costuma dizer, Obed, que aqui houve literalmente a conversão de Tomé. Tomé estava incrédulo e Jesus, ser crente, seja um crente agora, verso número 27. Então disse para Tomé: alcança aqui o teu dedo e chega aqui a tua mão, e alcança aqui a tua mão e põe ela no meu lado, e não seja um homem sem fé, mas seja um crente. Aí a próxima declaração de Tomé é uma declaração de adoração, que a gente chama de doxologia, de louvor, Milena, de adoração de fato, sabendo que o Cristo ressurreto está diante dele, verso número 28. E Tomé respondeu dizendo: meu Senhor e Deus meu. E aí tem uma palavra de advertência para nós também, verso número 29. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me vistes, tu crestes, abençoados são todos aqueles que não me viram, mas creio. Nós também somos inseridos nesse grupo aqui. Porque nós vemos, em qual sentido? Nós vemos pela declaração das Escrituras, entendendo que as Escrituras são verdadeiras. Então, mais uma vez, Jesus aparece aos seus discípulos, agora apenas 7 deles. Verso de número, ainda João, capítulo 21, vamos só avançar um pouquinho, dos versos números 23, de 1 a 23. Então, esse episódio qual é? Agora Jesus ele vai fortalecer a Pedro. Pedro volta a pescar, ele leva os discípulos junto com ele, 6 discípulos acompanham Pedro. O enredo é, do verso número 1 ao verso número 23, é que Jesus aparece mostrando que ele está não só ressuscitado, mas que ele tem comunhão com os seus discípulos, inclusive, já adiantando aqui uma das provas infalíveis. Vamos ler então somente o verso de número 6. E ele lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxar a rede pela quantidade de peixes. E aí vamos também ainda para o verso de número... Aí tem a declaração de Pedro, verso de número 20, de 17 a 20, na verdade. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, gosta de mim? Pedro entristeceu-se por ele ter dito isso, na terceira vez: gosta de mim? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. 18. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, cingia-te a ti mesmo, se vestia a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te vestirá ou te cingirá, e te levará para onde tu não queres. 19. E falou isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Verso número 20. Então Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele a quem os discípulos. Então Pedro, voltando-se, viu o que seguia aquele discípulo que Jesus amava, e também achou que se referia a esse. Então, o que a gente encontra aqui? 7 discípulos estão pescando, Jesus está na beira-mar, os discípulos não pescam nada,
Jesus orienta eles que eles lancem novamente as redes, eles lançam a rede, pescam um grande número de peixes. Jesus revela a eles que agora ele está ressuscitado, propõe um jantar, restaura a comunhão de Pedro e coloca Pedro agora em direção ao seu ministério. Então, mais uma referência a Jesus ressuscitado. E aí, nós vamos lá agora para os 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 6, a essa referência das 500 testemunhas. Verso número 6 que diz: após isso, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma só vez, dos quais grande parte pertence, permanece até agora vivo entre nós. Então, quando a gente pensa nessa evidência de Jesus aparecendo a muitas pessoas, nós só conseguimos nos referenciar à ação do Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1, se você puder ir comigo, Atos, capítulo 1, os versos de números 3 a 12. Então, quando faz essa referência aos 500, provavelmente esses 500 estão referenciados nesse ato aqui. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 1, os versos de número 3 a 12. Que diz: aos que ele também se apresentou vivo após a sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, 40 dias de ministério ainda na terra, depois de ressuscitado, as testemunhas foram sendo a cada dia aumentadas. Então, Paulo também faz referência dessas 500 pessoas que viram, pastor Júnior, Jesus ressuscitado nesse período de 40 dias. Eu quero conversar com os irmãos ainda a respeito de Tiago, 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 7, e é uma pessoa importante que Paulo faz questão de dizer que Tiago também foi uma dessas testemunhas. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 7. Após isso, foi visto por Tiago, e então por todos os apóstolos. Esse Tiago, meus irmãos, ele não é o Tiago, irmão de João. Por que não é o Tiago, irmão de João? Porque o Tiago, irmão de João, ele morre no capítulo 12 de Atos. Vamos ver isso? Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O verso de número 2. Para que entenda o contexto, 1 e 2. Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. Então, Tiago, lembra do grupo dos discípulos? Tiago, João, André e Pedro, o grupo mais conhecido. Então, esse Tiago, e esse Tiago que morre. O Tiago que viu Jesus, agora em Atos ele já está morto. E aí Pedro está dizendo que em algum momento, no andar da igreja, Jesus apareceu a Tiago. E Tiago é alguém muito importante. Quem é esse Tiago? É o irmão de Jesus. Os irmãos lembram que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus? Enquanto Jesus esteve no seu ministério pregando, os seus irmãos o tinham como um aparecido de um louco. E agora esse Tiago é o Tiago que ressuscita. Vamos ver a referência a respeito desse Tiago. Mateus 13, verso de número 55. Ainda num período de incredulidade desse Tiago. E para que os irmãos tenham uma ideia, esse Tiago é aquele que escreve aquela carta com o nome de Tiago que está do lado de Hebreus. Então é desse Tiago que Pedro, na verdade que Paulo está se referindo. Mateus capítulo 13, verso número 55. Um episódio em que Jesus está pregando, ele está em um ambiente, algumas pessoas chegam nele e dizem assim: Senhor, os teus irmãos e a tua mãe estão te procurando. A resposta de Jesus é: não, meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e fazem o que eu, de alguma maneira, estou fazendo, faz a vontade do Pai. Para que os irmãos tenham ideia de quem é esse Tiago que Paulo está falando. Verso número 55. Não é este o filho do carpinteiro? Uma referência a Jesus e a crítica que Jesus recebe.
E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então Jesus tinha 4 irmãos. E os evangelhos fazem questão de dizer. Um desses irmãos de Jesus, ele se torna uma peça fundamental na igreja. Depois da ressurreição de Jesus, ele se converte. Provavelmente Jesus, meus irmãos, ele fez uma visita à sua casa. Provavelmente Jesus apareceu na sua casa e trouxe um grande despertar. Maria, a sua mãe, continua sendo uma mulher de referência, uma mulher de oração. Tanto que alguns dizem que o cenáculo, no lugar da oração que o Espírito vem, é um lugar em que Maria está presente e ela está organizando esse ambiente. Então ela já cria no Filho. Ela já tinha uma devoção pelo Filho como Salvador da sua vida, mas os irmãos eram incrédulos. Depois, irmãos, da ressurreição de Jesus, Tiago se converte e ele se torna uma peça fundamental na igreja. Vamos ver isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso de número 13. Atos, capítulo 15, verso de número 13. Que diz... E após terem feito silêncio, Tiago respondeu: homens e irmãos, ouvi. Do que esse texto está falando? Qual é o contexto? É aquilo que nós chamamos, Edgleitos, do concílio de Jerusalém. O que estava acontecendo? Paulo já está com o ministério em desenvolvimento, pregando aos gentios. Pedro está pregando à comunidade judaica, à comunidade da circuncisão. Está havendo uma briga entre eles. Está havendo um conflito entre eles. O que foi necessário fazer? Um concílio para definir, uma reunião a Deus para dizer quem deve trabalhar em que área, uma divisão do trabalho. Então, nesse concílio, Tiago liderou esse concílio. O irmão de Jesus, aquele que se converteu depois da morte de Jesus, ele está liderando esse concílio e ele diz, reconhecendo quem é Paulo, reconhecendo quem é Pedro, reconhecendo o papel da igreja naqueles dias, e ele determina como deve ser o trabalho dali adiante. Verso de número 14, fala de Tiago, irmão de Jesus. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso eu voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi, que está a cair, e edificarei novamente das suas ruínas, e o rei estabelecerei. Certo é que Tiago, orientando os discípulos naquele dia como um dos pilares da igreja, ele diz que Pedro deve continuar pregando aos judeus e Paulo tem toda a liberdade de continuar pregando aos gentios. E aí o texto diz que eles dão a mão, a direita, o apoio. Então esse homem é um homem importante. Vamos ver ainda a respeito desse Tiago em Gálatas 1, a importância dele. Quando Paulo faz questão de dizer que ele é um dos membros que viu Jesus ressuscitado, ele não fez questão de citar esse nome por citar. Ele está dizendo que na igreja, esse homem ele é um pilar, e portanto o testemunho dele é muito importante. Gálatas, capítulo 1, verso de número 19. Passa um pouquinho primeiro aos Coríntios, antes de Efésios, capítulo 1, verso de número 19. Olha o que é dito a respeito desse homem, em duas referências. Gálatas 1,19 diz, mas dos outros, Paulo está falando do seu chamado. Vamos ler o verso número 18 também. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Mas dos outros apóstolos, não vi nenhum, exceto Tiago, o irmão do Senhor. É desse Tiago que Paulo está falando. Tiago que é irmão do Senhor. E quem é ele? Verso do capítulo 2, verso de número 9. Olha o que diz no verso de número 9. E quando Tiago, Cefas e João, que pareciam ser os pilares da igreja, perceberam que a graça me foi dada, deram a mim e a Barnabé as suas mãos direitas em sinal de comunhão. Nós íamos aos gentios e eles permaneceram pregando aos da circuncisão. Então perceba que, agora voltando lá para 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 7, que é a referência de Tiago, esse Tiago é o irmão de Jesus. E ele escreve uma importante carta, que inclusive é uma carta que fala, menina, da importância da nossa obra
a partir da fé no Cristo ressuscitado. A carta de Tiago é uma carta muito importante. E esse mesmo homem que viu Jesus, ele foi uma peça fundamental na igreja. Então percebam, meus irmãos, que os testemunhos são diversos. Vamos caminhar para mais alguns. Depois de Tiago, os discípulos viram Jesus inúmeras outras vezes. Eu vou simplesmente citar as referências para você anotar. São outros episódios, apesar, pastor Júnior, dos evangelhos ser tido como sinóticos, ou seja, a informação que está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, mas essas aparições não significam que são repetições, não, são episódios diferentes que eles fizeram questão de registrar. Então, depois de Tiago, eles aparecem também aos 11, Jesus aparece novamente aos 11, no capítulo 28, mais uma vez, e aparece ao grupo da Ascensão, que nós já fizemos referência de Atos 1, aquele grupo que provavelmente os discípulos também estão inseridos entre os 500. Por fim, vamos ver o testemunho de Estevão, Atos capítulo 7, Atos dos Apóstolos capítulo 7, verso de número 55, é o testemunho de Estevão. E aí Estevão vê agora Jesus em que sentido, Enéas? Jesus agora, Atos 1, o que Jesus faz? Aparece aquela grande multidão e ele sobe, ele é assunto, ele vai ser elevado diante daquela nuvem de testemunhas. Depois que Jesus é ressuscitado e sobe ao céu, o que acontece? Os discípulos dão início ao trabalho da igreja. Estevão, alguns anos depois, já como discípulo, mas agora como um obreiro, trabalhador da seara, primeiro mártir, ele mais uma vez vai testificar de que Jesus está vivo, ressurreto, glorificado. Atos 7, 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e viu também Jesus de pé à direita de Deus. Jesus mesmo disse: não me segure, porque ainda eu não posso ficar aqui, de alguma maneira eu preciso voltar ao Pai. E aí Jesus está em um lugar de destaque junto ao Pai, assentado à destra, no lugar direito, no lugar de honra, com todos os poderes que lhe são conferidos. Então, Estevão também testifica, depois do seu testemunho, antes da sua morte, que Jesus, ressuscitado agora não mais depois dos 40 dias na terra, agora no seu lugar de glória, ele está vivo, ele está de pé, ele está coordenando as coisas, ele está olhando, e esse é mais um testemunho. Vamos ver Paulo, Atos capítulo 9, verso de número 3 a 6, porque o próprio Paulo vai dizer, lembra que nós lemos? Atos capítulo 9, verso de números 3 a 6, e eu disse, lembra que quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz, por último, também apareceu a mim, como um abortivo, ou seja, parece que fora do tempo, porque já não mais estava aqui na terra, ele já não havia mais transitado entre nós aqui, ele já tinha subido, ele já estava, como Estevão disse, assentado à direita de Deus, ou num lugar de destaque, que é o seu lugar que está hoje. E aí Paulo também testemunha. Verso número 3 adiante do capítulo 9, ele fala da sua convenção. Então, enquanto viajava, ao aproximar-se de Damasco, repetidamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E aí o registro de Lucas diz, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? E disse, eu sou a Jesus Cristo a quem tu persegues. Então, mais uma vez, Jesus aparece mostrando, dando provas vivas de que ele está ressuscitado, de que ele está vivo. Vamos ver outros episódios que Jesus aparece a Paulo. Atos 22. Atos 22, nós vamos ler dos versos números... E aí, a leitura é do verso número 6 a 21. Paulo, mais uma vez, ele está diante do tribunal, dando o seu testemunho, e aqui ele apresenta mais alguns detalhes a respeito do modo como ele viu Jesus e como ele testificou de que Jesus estava ressurreto em glória, já com o corpo glorificado, e o comissionou para a sua missão. Verso número 6 adiante do capítulo 22 de Atos. E eu caí ao chão e ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues? E os que estavam comigo viram de fato a luz e ficaram atemorizados, mas não ouviram a voz que ele falava comigo. E eu disse, que farei, Senhor? E
E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer, o que você deve fazer. Verso número 11. E como eu não enxergava por causa da glória da sua luz, sendo conduzido pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E um certo Ananias, um homem religioso, conforme a lei, que tinha boa fama entre todos os judeus que ali moravam, vindo até mim, e estando em pé, disse-me, irmão Saulo, recebe a tua visão. E naquela mesma hora eu olhei para ele, e ele disse, o Deus de nossos pais te escolheu para que tu o conheças e conheças a sua vontade, veja aquele que é justo, e ouça a voz da sua boca. 15. Porque tu serás a sua testemunha para com todos os homens que têm visto e ouvido. 16. E agora, por que te espera? Levanta-te e seja batizado, e lava-te dos teus pecados, e invoca o nome do Senhor. 17. E aconteceu que, retornando para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, agora ele está falando de um outro episódio. Ele fez questão de dizer, Enéas, do episódio de Atos 9, e agora ele está dizendo, em um outro episódio, enquanto eu estava no templo, olha o que ele diz. 17. E aconteceu que, estando, retornando para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em um grande êxtase, e vi aquele que me dizia, apressa-te, e sai logo de Jerusalém, porque eles não te receberão, não receberão o testemunho acerca de mim. E disse-lhe, Senhor, eles sabem que eu prendi e açoitava cada um nas sinagogas, e aqueles que criam em ti. Verso número 20. E quanto o sangue de Estevão, teu mártir, se derramava, e enquanto o sangue de Estevão, teu mártir, se derramava, também eu estava presente e consentia na tua morte, e guardava as vestes dos que o mataram. 21. E disse, vai, porque hei de te enviar para longe, aos gentios. 22 e último. E lhe deram ouvidos até essa palavra, e então levantaram as suas vozes, dizendo, tira da terra tal sujeito, porque não nos convém que viva. Quando Paulo, mais uma vez, falou que havia visto Jesus ressuscitado depois do dia da sua convenção no templo, enquanto ele orava, no seu tribunal ele foi interrompido, porque alguns não acreditavam na ressurreição. Vamos, por fim, ver capítulo 23, ainda de Atos, verso número 11. Um outro episódio, mais um episódio que Paulo, ele testifica que Jesus apareceu a ele. Então, por pelo menos 3 vezes, pastor Júlio, Jesus aparece para Paulo. Jesus aparece para Paulo no dia da sua convenção em Atos 9. Jesus aparece para Paulo em outro episódio, em Atos 16, já na pessoa do seu espírito, impedindo que ele se dirigisse, impedindo que ele fosse para tal lugar. E aí ele tem a visão do Macedônio que pede, socorre-nos. Ele tem o episódio do capítulo 26 e, por fim, do capítulo 23, o verso número 11 de Atos. E na noite seguinte, o Senhor estava ao seu lado e disse, tem ânimo, Paulo, pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifique de mim em Roma. Um outro episódio que Paulo faz questão de dizer que ele viu a Jesus, que ele, ainda que espiritualmente ele viu a Jesus. Por fim, a última referência bíblica que nós temos de Jesus aparecendo a alguém, especialmente aos seus discípulos, é de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, os versos números 10 ao verso de número 19. É aquilo que nós entendemos como a grande revelação. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso de número 10. Que diz, e eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como a voz de trombeta, dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com roupas compridas até os pés, e cingido com um cinto de ouro no peito.
Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. E os seus olhos eram como a chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, como se queimassem numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. 16. E tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força total. E aí dá para a gente entender o que Paulo está dizendo. Paulo diz que quando viu a Jesus, ele viu um clarão, uma luz tão forte. João, ele está vendo a mesma coisa. Olha, o rosto dele brilha tanto como o sol no horário mais forte do seu dia. E aí ele diz mais. A sua cabeça, verso de número 17. E quando eu vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. E estive morto, eis que estou vivo para sempre, amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que tenho visto, e as que são, e as que haverão de acontecer. Meus irmãos, esse é o nosso Senhor, Ele está ressuscitado. As testemunhas são muitas de que Jesus ressuscitou. Ele está vivo, Ele está coordenando a igreja, Ele está vivo para todos sempre. Ele permanece com o seu cetro de justiça, guiando e coordenando todas as coisas. O que Ele espera da igreja nesses dias? Que possamos nos firmar nesse ensinamento, que possamos estar firmes de que Jesus está vivo, e porque Ele vive nós podemos crer no amanhã, não só no sentido de crer no amanhã, na esperança do amanhã, o amanhã próximo. Não, é o amanhã no sentido também da esperança de quando partirmos, na esperança de rever os nossos irmãos, na esperança de rever os nossos pais na fé, na esperança de ver aqueles que vieram adiante de nós, daqueles que testificaram. Então hoje nós vimos as muitas testemunhas que testificaram a respeito de que Jesus está vivo. Semana que vem nós vamos analisar as provas infalíveis e vamos analisar a oposição a esse ensino. A oposição a esse ensino. Pode parecer loucura pensar que alguém que está morto ressuscita, mas tem uma promessa para as nossas vidas. Irmão, nós estamos vivendo hoje a santificação. O que é a santificação? Erramos, nós pecamos, nós precisamos pedir perdão, precisamos estar firmados em Cristo, mas há uma promessa que na glorificação, assim como Cristo recebeu um corpo glorificado, nós igualmente vamos receber esse corpo para que nunca mais o pecado nos acometa. E viveremos com Ele eternamente, estaremos com Ele, viveremos ao seu lado, experimentaremos a eternidade por todo sempre, e é isso que nós precisamos guardar com convicção no nosso coração. O nosso Senhor está vivo, Ele ressuscitou, e a sua promessa de fazer o mesmo conosco está ativa, está de pé. O que devemos fazer? Olhar para as Escrituras com convicção, com fé, e receber nela o ânimo, a força para aguardar a consolação do nosso Salvador. Para aguardar a consolação daquele que viveu, experimentou isso e nos convidou a experimentar igualmente, como o primeiro que veio, a experimentar aquilo que Ele realizou e deseja realizar em nossas vidas. Eu convido os irmãos para que fiquem de pé e nós vamos finalizar orando ao Senhor. Vamos finalizar orando ao Senhor, pedindo que Ele nos alcance, pedindo que Ele esteja sobre nós, pedindo que Ele nos ajude. Por fim, eu gostaria que você anotasse como última referência Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso de número 23. Atos 26, 23, que diz que Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos para anunciar luz a todos os povos. Na luz de Cristo, da sua ressurreição, nós podemos experimentar a convicção. O que eu gostaria que os irmãos nesses dias do estudo da doutrina da ressurreição pensassem é que, meus irmãos, se nós tombarmos agora, se nós morrermos agora, nós não permaneceremos nesse estado por muito tempo. Se Cristo voltar, enquanto estivermos vivos, nosso corpo será transformado num corpo semelhante ao dele. Se quando Ele voltar, nós já estivermos morrido, nós teremos o nosso corpo ressuscitado para experimentar igualmente um corpo semelhante ao dele. Não tenha tristeza por aqueles que já partiram, porque aqueles que partiram em Cristo
Nós que estivermos vivos, se Cristo voltar hoje, nós não os precederemos. Por quê? Porque primeiro serão ressuscitados os que já morreram em Cristo, mas nós que, se porventura estivermos vivos, quando Ele voltar, teremos o nosso corpo glorificado e viveremos eternamente ao seu lado. É isso que essa doutrina nos ensina. É essa convicção que essa doutrina quer colocar na vida de cada cristão. Então, o meu desejo é que você saia daqui convicto que você, permanecendo em Cristo, você jamais experimentará um corpo ressuscitado para a condenação, que é a segunda morte. Não, o nosso corpo será, caso tenhamos morrido antes da volta de Cristo, será ressuscitado para o louvor eterno ao seu lado. Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Pai de amor e bondade, nós queremos nessa noite te dar louvores, Senhor, reconhecendo que a Tua palavra ela é viva e verdadeira, e que mediante, meu Deus, o testemunho dela, nós somos solidificados, ó Deus, para uma vida eternal. Nós somos, meu Deus, convidados a crer na Tua Escritura, porque as provas são muitas e elas são nos apresentadas de diversas maneiras. Obrigado, meu Deus, porque o Teu Filho não apenas morreu por nós não acreditamos num Cristo morto, nós não acreditamos num Cristo que morreu e que permaneceu morto. Não, o túmulo está vazio, a tumba está vazia, porque Ele ressuscitou no terceiro dia, e nós acreditamos que igualmente teremos o nosso corpo ressurreto, experimentaremos ter um corpo mudado, não mais corrupto, guiado pelo pecado, mas seremos transformados, como Teu Filho diz, que aquilo que é corrupto deixará a corrupção e receberá transformação em corrupção, e nós teremos um corpo semelhante àquele que foi primeiro adiante de nós. Nós aprendemos nessa noite, meu Deus, que as testemunhas, que é aquilo que evidencia a verdade, é aquilo que dá veracidade a um testemunho, que são as Tuas testemunhas, a Tua palavra é a testemunha, e nós queremos Te exaltar pelas muitas referências que vimos aqui, Senhor, que testificam de que o Senhor ressuscitou, ó Deus, e que as testemunhas viram, que elas comprovaram, que aqueles que inicialmente não creram puderam crer, e a partir disso a fé foi gerada e a igreja chegou onde chegou. O nosso pedido, Senhor, é que o Senhor revitalize a nossa fé, igualmente como o Senhor fez com aquelas testemunhas, que hoje, Senhor, mesmo, meu Deus, não vendo fisicamente, mas contemplando pela ótica das Sagradas Escrituras, pela fé, crendo nela, como Teu Filho disse a Tomé: ó Tomé, agora porque creu, agora porque viu, creu, mas bem-aventurados são aqueles que não verão, mas irão crer. Nós cremos, nós acreditamos que Tu está vivo, que está sentado à destra de Deus, que está coordenando todas as coisas, e que breve Tu vem buscar a Tua igreja. O nosso pedido, Senhor, é que o Senhor fortaleça cada um dos Teus filhos, que o Senhor fortaleça cada homem, cada mulher, que o entendimento desse ensino sirva de força, de ânimo, que a fé seja gerada, e a fé que se torna agradável ao Senhor nos mantenha firme, que nós possamos permanecer firmes até que o Senhor venha nos buscar. Ó Deus, guarda-nos da apostasia desses dias, e nós pedimos o Teu Espírito, o Espírito que consola, mas também o Espírito que traz poder do alto. Traz o Teu Espírito para que nós também possamos ser, Senhor, testemunhas, como os Teus filhos foram testemunhas no passado, que viram e testificaram e foram capazes de anunciar uma boa nova do Cristo que vive, daquele que verdadeiramente morreu conforme as Escrituras já narraram, mas que ressuscitou igualmente conforme as Escrituras já haviam dito. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos testemunhas, a não nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, gera poder, gera vida no coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, e faz-nos hoje testemunhas do Cristo vivo, faz-nos hoje testemunha do Cristo que está vivo e que breve vem buscar a igreja. É a nossa oração. Por fim, Senhor, nós clamamos em prol da Tua igreja, daqueles que não puderam estar aqui, dos pastores, ó Deus, desse município, dos pastores do estado de Goiás, dos pastores do Brasil, da igreja do mundo. Fortaleça o Teu povo, ensina-nos a confiar no Cristo que está vivo e que breve vem nos buscar. Guarda a Tua igreja,
livra-nos do mal, dá-nos, Senhor, uma noite de sono tranquilo, leva-nos em paz à nossa casa, e se o Senhor não voltar, permita-nos continuar, Senhor, louvando e exaltando o Teu nome aqui. Seja com a Tua igreja, abençoa os nossos pastores nas congregações, dá aos Teus filhos a Tua paz, o dínamos do alto, o poder do Teu Espírito, para que eles sejam testemunhas, pregando a vida do Teu Filho Jesus, aquelas almas que ali estão, que sejam ganhadores de alma, dar almas aos Teus filhos nesses dias, que haja conversões, que hajam pessoas arrependidas pelo poder do Cristo vivo. É o que nós oramos, e no nome do Cristo que está vivo é que te agradecemos. Amém e amém. Vamos finalizar, meus irmãos, ainda de pé, cantando pelo menos uma parte do hino Porque Ele Vive. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, pelo menos o coro, vamos louvar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, e Ele vive, porque Ele vive, posso crer. A graça de Jesus, o nosso Salvador, as doces e perenes consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, não apenas hoje, mas para sempre. Você diz amém. Está terminado.